Hoje a Xiaomi é uma das maiores fabricantes de smartphone do mundo, mas o que pouca gente sabe é que essa empresa, que hoje é uma das líderes de venda de aparelhos físicos, começou como uma startup focada exclusivamente em software. Seu criador, o CEO de uma outra empresa chinesa de software, abandonou tudo para criar essa nova empresa do zero. Essa empresa teria como missão desenvolver um sistema operacional para Android que fosse adaptado para o público chinês. O que ninguém imaginava é que essa empresa criaria uma legião de fãs e entusiastas nos fóruns que iriam guiá-la para o sucesso. Eu sou Revel, você está no VP Capital e hoje vamos falar sobre a história da Xiaomi. Em 2010, o mundo ainda estava digerindo a assombrosa revolução dos smartphones, iniciada pela Apple lá em 2007, com aquela apresentação icônica do Steve Jobs que a gente já discutiu no nosso episódio da Apple. O iPhone havia redefinido completamente o conceito de celular, transformando o que antes eram aparelhos bastante simples e toscos em um aparelho com o poder de processamento de um computador, que cabia no bolso de uma calça. Esses smartphones eram aparelhos sensíveis ao toque, com grandes telas que tinham removido completamente a necessidade de teclados. Em poucos anos o iPhone se consolidou como símbolo de status e inovação, e forçou toda a indústria a correr atrás do prejuízo e lançar em suas próprias linhas de smartphone. Foi em resposta ao sucesso do iPhone que o Google acelerou o desenvolvimento do Android, sistema operacional aberto que começou a ganhar força por meio de fabricantes como a HTC, a Samsung e a Motorola. A era dos smartphones estava começando, e as antigas gigantes do ramo dos celulares como a Nokia e a BlackBerry começaram a perder espaço. A Samsung, nessa época, começou a ganhar cada vez mais terreno nessa disputa e despontou como a grande rival da Apple ao apostar forte no Android, com toda a sua linha Galaxy. E enquanto essas gigantes disputavam por fatias desse novo mercado, uma nova empresa surgia na China. A China se encontrava em um momento único da sua história econômica e social. Em 2010, o país colheu os frutos de 3 décadas de reformas econômicas iniciadas por Deng Xiaoping no final dos anos 70. O produto interno bruto chinês crescia a taxas anuais impressionantes, não raramente chegando em 2 dígitos. O país tinha se tornado a fábrica do mundo, exportando bens de consumo em massa. E não bastando isso, o governo começou a investir pesado em iniciativas que incentivassem o desenvolvimento tecnológico do país e na produção de seus próprios eletrônicos. Além disso, a China vivia nessa época um intenso êxodo rural. Milhões de pessoas migravam dos campos para as cidades em busca de trabalho e de oportunidades melhores. Isso não apenas modificava o tecido social do país, mas também ampliava o consumo interno e gerava uma nova classe média urbana, jovem, conectada e ansiosa por produtos modernos. Produtos como os smartphones. Essa geração queria se diferenciar, consumir tecnologia de ponta e cada vez mais se sentia desconectada de marcas estrangeiras que não atendiam às especificidades culturais. Além do fato de que os iPhones eram e ainda são extremamente caros. Muitas startups surgiriam nesse cenário de crescimento econômico chinês, e uma dessas empresas acabaria se tornando uma das gigantes na fabricação dos smartphones. A Xiaomi surgiu como uma startup chinesa em 2010, que a princípio focava apenas em desenvolver software para smartphones Android. Seu fundador Lei Jun já era um veterano da indústria da tecnologia. Ele tinha sido o CEO da Kingsoft, uma das principais desenvolvedoras de software da China. A Kingsoft era conhecida principalmente pelo seu pacote de escritórios alternativos ao Microsoft Office. E Lei Jun, mesmo tendo feito sucesso na empresa e deixando sua marca no mercado interno chinês, sentia que ainda tinha feito muito pouco a nível global. Ao abrir sua startup, ele vislumbrava um futuro onde todas as pessoas teriam um smartphone na mão o tempo todo. Algo que hoje até pode ser uma coisa bem óbvia, mas que não era em 2010. Ele queria desenvolver um sistema operacional para smartphones que tivesse como foco principal o público chinês. Ele reuniu um pequeno grupo de engenheiros talentosos e visionários, incluindo nomes como Bin Lin, que era ex-executivo da Google China. E assim o time iniciou um processo de desenvolvimento do que seria o primeiro produto da empresa, o sistema operacional MIUI. O MIUI nasceu com o esforço e o suor não só do trabalho da Xiaomi, mas também de inúmeras contribuições de anônimos em fóruns. Lei Jun queria garantir que iria entregar o melhor sistema operacional possível, e ao publicar sua proposta em fóruns chineses de tecnologia, recebeu uma avalanche de comentários e feedbacks. Ele poderia fazer o que a maioria das grandes companhias de tecnologia fazem: ignorar todos os feedbacks e focar apenas no lucro. Mas não foi isso que ele e sua equipe fizeram. A Xiaomi lançava atualizações semanais e ouvia religiosamente os comentários dos usuários.
que se envolviam de uma forma apaixonada no processo de desenvolvimento. Então, enquanto tínhamos uma relação fria do setor de desenvolvimento de empresas grandes, como a Apple e a Samsung, as coisas eram totalmente diferentes com os usuários do MIUI. Pela sua relação muito mais próxima do público e uma quantidade de atualizações fora da realidade de outras companhias, a Xiaomi passou a ser uma empresa admirada e até venerada entre os amantes da tecnologia em solo chinês. Com essa base de fãs já consolidada no software, a Xiaomi deu seu próximo passo: entrar no mercado de hardware com um smartphone próprio. Em agosto de 2011, pouco mais de um ano após a fundação da empresa, a Xiaomi revelou ao mundo o Xiaomi Mi One, também conhecido como Xiaomi Phone. O anúncio foi feito em um evento em Pequim, que estava totalmente lotado de fãs e usuários apaixonados que seguiam religiosamente a empresa desde a época do MIUI. O Mi One trazia especificações técnicas impressionantes para sua época. Um processador Qualcomm Snapdragon S3 de 2 núcleos, com velocidade de 1,5 GHz, 1 GB de RAM, 4 GB de armazenamento interno, câmera de 8 megapixels e uma bateria que durava bastante tempo. Tudo isso rodando o tão aclamado sistema MIUI baseado no Android 2.3. Mas o que realmente chamou a atenção de todo mundo foi o preço: 2.000 yuans, algo que girava em torno de $310 na época. Era quase metade do que se pagava num iPhone ou num Galaxy de última geração. Essa diferença de preço era parte da estratégia da Xiaomi: vender seus aparelhos com margens muito pequenas ou quase inexistentes, e lucrar com serviços, acessórios, além de fidelizar seu público por um longo prazo. Lei Jun não queria lucrar no curto prazo, mas sim criar um ecossistema de usuários apaixonados que acabariam comprando produtos adicionais e serviços virtuais para os seus smartphones. A reação do público foi avassaladora. Em poucas horas, os primeiros lotes do smartphone já tinham se esgotado. A empresa, que até então era pouco conhecida fora da bolha geek chinesa, passou a ser encarada como uma séria ameaça à velha guarda da indústria dos smartphones. A Xiaomi conseguiu transformar seus compradores em embaixadores da marca, pela publicidade que ela conseguiu no boca a boca dos usuários. Os fóruns de tecnologia na época ferviam de sugestões, elogios e críticas construtivas. As atualizações semanais do MIUI, baseadas no feedback dessa galera, mantinham os usuários engajados e reforçavam a ideia que a Xiaomi ouvia seus fãs. O sucesso do Mi One não se resume ao número de aparelhos vendidos. O lançamento extremamente bem-sucedido do seu primeiro produto físico marcou o início da revolução dos smartphones que a Xiaomi faria na China. E exatamente um ano depois disso, em agosto de 2012, a Xiaomi apresentou o Mi 2. O aparelho, que também veio com especificações de ponta, contava com 1 GB extra de RAM comparado com a sua versão anterior, 16 GB de armazenamento interno e uma tela HD de 4.3 polegadas. Ele custava o mesmo preço do seu antecessor, 2.000 yuans. A Xiaomi, por algum motivo, conseguia o impossível. Ela entregava celulares de ponta com um preço extremamente baixo comparado com a concorrência. Antigas gigantes como a Nokia e a BlackBerry não conseguiram se manter atuais como a empresa chinesa, e agora os aparelhos da Xiaomi competiam diretamente com a Apple e a Samsung. Assim como seus concorrentes internacionais, a Xiaomi fazia lançamentos online, criava escassez proposital de estoque e fomentava o desejo no público chinês de possuir um novo modelo ano após ano. O sucesso do Mi 2 foi ainda mais avassalador do que o do Mi One, o que ajudou a Xiaomi a se consolidar como uma das marcas de tecnologia mais relevantes da China. E isso tudo sem possuir nenhuma loja física, apenas vendendo online, além de não contar com grandes injeções financeiras para publicidade. Isso tudo iria mudar nos anos seguintes. E se você quiser aprender a investir de verdade, eu te recomendo a OVP. Se você já tem R$1 milhão investidos, ou tem pelo menos R$500 por mês que você consegue investir, você só precisa clicar aqui no link da descrição e responder o nosso formulário. Além dos benefícios da OVP na hora de investir, você pode ter acesso ao cartão da OVP, que além de ser o melhor cartão do mercado, te dá acesso a salas VIP, cashback na fatura, tem um sistema de pontos espetacular, além de te oferecer várias outras vantagens. Eu acredito que essa seja uma excelente decisão para o seu futuro. A empresa continuaria operando com margens apertadas, mas agora estava determinada a abocanhar um mercado além da China. Começava aqui a expansão internacional da marca. Enquanto crescia globalmente, a Xiaomi também ampliava seu foco. Ao contrário de marcas que dependiam exclusivamente dos smartphones para gerar receita, a Xiaomi apostava em algo muito maior, um ecossistema inteligente de produtos conectados. Então, ao mesmo tempo que ela lançava novos smartphones como o Mi 3 e a linha Redmi, com preços ainda mais acessíveis,
a empresa investia em parcerias com outras startups menores para lançar produtos como powerbanks, roteadores Wi-Fi, pulseiras fitness, que seriam lançados como MyBand, e até purificadores de ar e scooters elétricas. Todos esses aparelhos se conectavam em um único aplicativo, com um design bastante minimalista, e dentro de uma lógica de preços baixos e de qualidade acima da média que a empresa já adotava para seus smartphones. A Xiaomi não queria só vender celulares, ela queria espalhar sua presença na vida dos seus usuários. Em menos de uma década, a Xiaomi havia se tornado a quarta maior fabricante de smartphones do mundo, atrás apenas da Samsung, da Apple e da Huawei, outra gigante chinesa. Na sua expansão internacional, a Xiaomi conseguiu abocanhar boa parte do mercado de smartphones da Índia, além de se expandir de forma um pouco mais lenta, porém consistente, na Europa e na América Latina. Mas o verdadeiro salto viria em 2018, quando a empresa decidiu abrir seu capital na bolsa de Hong Kong. Foi em 2018 que a Xiaomi anunciou seus planos para a realização de um IPO na Bolsa de Valores de Hong Kong. A expectativa era grande entre os investidores e a mídia, tendo em vista a velocidade com que a startup cresceu. O fundador e CEO da Xiaomi dizia que o objetivo da empresa não era ser o de uma mera fabricante de smartphones, como grande parte da mídia classificava a companhia. Ele dizia que a empresa era uma verdadeira revolução tecnológica, uma empresa focada principalmente em software e na experiência do usuário, que tinha como operação paralela a confecção dos smartphones. Se isso era verdade mesmo ou apenas uma resposta bonitinha do CEO, a gente poderia ficar horas discutindo. Mas o fato é que existia mesmo muito otimismo no futuro da Xiaomi. Esse otimismo se refletiu no valuation da empresa, que por ser do ramo da tecnologia já começa bem esticado. A Xiaomi esperava levantar 10 bilhões de dólares no IPO, o que poderia fazer com que essa fosse a maior abertura de capital da história desde o IPO do Alibaba em 2014. A empresa chegou a ser avaliada nos bastidores em mais de 100 bilhões de dólares. Mas todo esse otimismo caiu por terra conforme a data do IPO foi se aproximando. Dos 100 bilhões de valuation, a empresa acabou sendo reavaliada para 54 bilhões, sendo jogada fortemente para baixo, levantando apenas 4,7 bilhões no seu IPO, quase a metade do que tinha sido planejado anteriormente. As ações, que abriram a 2 dólares e 17 centavos, ficaram bem laterais nos seus primeiros anos de bolsa. Só que depois disso as ações dobraram de valor e aí nunca mais pararam de subir. Esse pessimismo inicial em relação à Xiaomi veio em grande parte pela dificuldade dos investidores de classificar exatamente o que a Xiaomi fazia. Ela era uma empresa de hardware com margens pequenas ou uma empresa de software e serviços, como a Google e o Facebook com margens gigantes. Ninguém nos anos iniciais da Xiaomi parecia estar totalmente convencido de que ela seguiria os ideais e sonhos de Lei Jun. E nessa época muita gente ainda via a empresa como uma vendedora de smartphones baratos. Apenas o tempo provaria o quão certo esse plano daria. E entrar no IPO da Xiaomi acabou não sendo um investimento tão óbvio na época. Saber investir nos ativos corretos é importantíssimo, ainda mais se você tiver uma grana relevante para investir todo mês. E se você já está ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Se você for aprovado, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, reclame aqui, Juros Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou, se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí. Todas essas dúvidas quanto ao futuro da Xiaomi afetaram muito a abertura do seu capital. Mas com o tempo ela conseguiu contornar essa situação através de muitos lançamentos extremamente bem-sucedidos e ótimas estratégias para sua expansão global.
Apesar do balde de água fria do IPO, Lei Jun e sua equipe seguiram firmes. Eles sabiam que a verdadeira aposta da Xiaomi era o longo prazo. O capital levantado no IPO permitiu à empresa investir ainda mais no desenvolvimento de novas tecnologias, além de expandir sua linha de produtos inteligentes e continuar sua estratégia agressiva na expansão internacional. Nos anos seguintes, a Xiaomi reforçou seu ecossistema de dispositivos inteligentes, como TVs, purificadores de ar, lâmpadas, aspiradores robô, scooters e câmeras, além de consolidar de vez sua presença na Europa e na América Latina, lugares em que antes ela apenas engatinhava. Foi apenas com o tempo que a Xiaomi foi perdendo seu antigo estigma de Apple chinesa para se tornar uma marca reconhecida e adorada não só pelo público chinês, mas por todo o mundo. Em 2019, a Xiaomi começou a se afastar da sua imagem de marca barata, lançando produtos premium como o Mi 9 e o ambicioso Mi Max Alpha, um smartphone com tela que contornava quase que todo o corpo do aparelho. Esse modelo, apesar de lindo e aclamado pelo pequeno público que conseguiu pôr as mãos nele, acabou sendo descontinuado antes mesmo do seu lançamento, devido ao seu altíssimo custo de produção, mas provou que a Xiaomi estava disposta a ir além e entregar produtos que nem mesmo gigantes como a Apple estavam dispostas a lançar. Durante a pandemia, enquanto a Apple e a Samsung agonizavam tentando readequar sua linha de produção para contornar os gargalos logísticos, a Xiaomi se beneficiou da sua cadeia de suprimentos mais enxuta e diversificada. Em 2020, pela primeira vez na história, a Xiaomi ultrapassou a Apple em vendas globais de smartphones durante alguns trimestres, assumindo a segunda posição mundial por um breve período, ficando apenas atrás da Samsung. Mas isso não quer dizer que não houveram turbulências no caminho. No início de 2021, a Xiaomi foi incluída numa lista negra pelo governo americano, que a rotulava como uma empresa com supostas ligações aos interesses internos da China, meio que naquele mesmo papo do que rolou com o TikTok. Essa olhada feia dos Estados Unidos para a Xiaomi gerou um desconforto bem grande no mercado, e as ações da companhia caíram bastante nessa época. A empresa recorreu na justiça e venceu, conseguindo reverter a decisão e tirando seu nome dessa lista negra em maio de 2021. Enquanto acontecia todo esse rolo, a Xiaomi continuava com seus lançamentos. O Mi 10, o Mi 11 e as versões Ultra, voltadas a um segmento premium, tiveram um ótimo desempenho nas vendas. E em 2022 ela lança o Mix Fold 2, um dos smartphones dobráveis mais finos do mundo, que concorria diretamente com a linha Galaxy Fold da Samsung. Além dos smartphones, a Xiaomi continuou expandindo suas divisões, se aventurando inclusive no mercado de carros elétricos em 2021, com o seu primeiro modelo Xiaomi SU7. Sendo lançado oficialmente no ano de 2024. O carro combina um design elegante, autonomia acima de 700 km e uma interface integrada ao ecossistema Xiaomi. Ele foi um sucesso de vendas e colocou algumas dúvidas sobre a real dominância da Tesla e da BYD nos próximos anos. Todo mundo achava que a Apple e a Samsung estavam infinitamente na frente quando o assunto era smartphones. Hoje, quando a gente fala de carros elétricos, Tesla e BYD são as primeiras empresas que pulam na nossa mente. Mas a pergunta é, até quando? Eu definitivamente não apostaria contra a Xiaomi, ainda mais levando em conta a receita dela do último ano, que bateu na casa dos 50 bilhões de dólares. Para se tornar sócio dessa gigante, você pode comprar as ações diretamente na bolsa de Hong Kong pelo ticker 1810, o que acaba sendo um pouco mais complicado, ou de forma mais fácil na bolsa americana via ADR com o ticker XIACY. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixe aqui nos comentários quais outras empresas vocês querem ver por aqui. Não esqueçam também de clicar no link da descrição para ter acesso ao VP Capital, a maior consultoria de investimentos do país. Eu vejo vocês numa próxima, um abraço e falou!